Olá, meus queridos do segundo ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre produção e consumo. Fique por dentro dos conceitos. Em primeiro lugar, vamos relembrar as atividades do setor primário, que são agricultura, pecuária e extrativismo. E essas atividades vêm sendo desenvolvidas por meio de monocultura comercial. Quando eu utilizo o termo monocultura, eu estou me referindo ao cultivo de um só produto, com a utilização de alta tecnologia, que apresenta uma elevada produção e voltada para o mercado externo, é para exportação. Então, meus queridos, essas novas tecnologias utilizadas no campo, elas garantiram o aumento dessa produtividade. E esse aumento exatamente ocorreu para atender a um crescimento populacional, porque esse crescimento populacional exigiu cada vez mais uma produção de alimentos acelerada. E a tecnologia, ela promove essa questão. Meus queridos, as sociedades, elas se organizam em dois espaços distintos. Mas percebam, quando eu falo dois espaços distintos, eu estou me referindo às características próprias desses espaços, mas esses espaços estão completamente interligados, que no caso é o campo e a cidade. Por isso o nosso título, Campo e Cidade Interligados. E nesse processo, o grande volume de produção dispõe de recursos com avançada tecnologia. Porém, meus queridos, nem todos os países possuem recursos financeiros para a mecanização em seu processo produtivo. A utilização de tecnologia que traz aumento de produtividade, isso não é uma unanimidade mundial. Alguns países do mundo não possuem acesso a essas tecnologias, a essa mecanização em seu processo produtivo. Então, veja, mudanças idealizadas pela ONU. A ONU pensou nessa situação. Se nem todos possuem acesso, o que nós podemos fazer? Então, mudanças idealizadas pela ONU introduziram novas técnicas agrícolas e colaboraram para avançar na proposta de definir a estrutura fundiária, principalmente nos países mais pobres. E aí, meus queridos, nós vamos neste momento conhecer qual é a proposta da ONU, quais foram as mudanças nas atividades do setor primário que a ONU, então, estabeleceu, ou que ela apresentou. E essas mudanças, elas foram apresentadas com vistas aos países subdesenvolvidos, porque os países ricos, eles já possuem uma produção mecanizada. Então, nós precisamos agora resolver o problema dos países subdesenvolvidos. E esse conjunto de mudanças, né, que foi, então, uma proposta da ONU, nós conhecemos como Revolução Verde, que está aqui em destaque para vocês. E o que nós podemos, então, chamar de Revolução Verde? Se caracteriza pela modernização das práticas agrícolas com o objetivo de quê? O objetivo de garantir o aumento da produção de alimentos. A partir da década de 1950, os governos dos países pobres ou em desenvolvimento receberam financiamentos para aprimorar a produção de alimentos com o uso de insumos, máquinas avançadas e pesquisas aprimoradas. E aí, meus queridos, nós temos aí este slide, que é um quadro que está exatamente lá no material de vocês. Vamos analisar esse quadro. Inclusive, é uma questão do PET. Então, vamos analisar este quadro. Estamos tratando aí da Revolução Verde. A Revolução Verde, meus amados, demanda pesquisa, estudo e
À medida que essa pesquisa é voltada para todo um processo de mudança de estrutura, mudança de qualidade, isso tem lá o seu lado positivo, como também tem sempre alguma dívida a ser, paga, né? Então, veja, primeiro, com todo esse processo de mecanização do campo que caracteriza essa Revolução Verde, nós temos um problema social que é o desemprego. O desemprego, ele já causou um enorme fenômeno, que é o êxodo rural, e ainda é responsável pela saída do homem do campo para a cidade. Quando o homem vem para a cidade, então, isso promove o crescimento dessas cidades. Mas nem sempre, meus amados, as cidades estão preparadas ou estão com infraestrutura adequada para receber essa demanda que vem do campo. Então, ela acaba crescendo de forma completamente desorganizada e acaba gerando um problema social na cidade, que é a marginalização de bairros, a marginalização de grupos sociais, né? Isso é um fato importante a ser considerado. No entanto, esse processo existe, esse processo acontece e nós precisamos, então, conhecê-lo e entender a melhor maneira de solucionar os problemas gerados por ele. Logo em seguida, nós temos aqui um investimento, né, que ocorre em tecnologia, desenvolvimento, maquinário, veterinários, ou seja, mão de obra, né? Engenheiros agrícolas. Então, há uma proximidade do setor financeiro em investimento nessas questões, nesses setores, nessa mão de obra. O resultado disso vai ser a formação de centros urbanos no interior e técnicas agrícolas, técnicas industriais e serviços completamente aprimorados e interligados. A cidade, ela produz, por exemplo, maquinários que são necessários no campo. A cidade, por exemplo, produz fertilizantes, né, e outros insumos que são utilizados no campo, e o campo, em contrapartida, fornece, então, o alimento para a cidade. Seguindo aí o nosso raciocínio, nós vamos ter, então, através de todo esse investimento, uma modernização agrícola, uma industrialização do meio rural, através da utilização de máquinas, através do aumento de competitividade, porque nós temos também aí uma produção agrícola voltada para o comércio exterior, né? E é uma questão, todo esse investimento promove uma questão importante, que é a maior produtividade. Meus queridos, isso gera uma mudança no perfil do trabalhador, uma mudança no perfil do mercado, uma exigência de um trabalhador que possui domínios diferentes relacionados ao maquinário agrícola, uma mão de obra qualificada, né? E tudo isso juntos, mais pesquisas que são constantemente realizadas, é o que nós chamamos de revolução agrícola. Mas, meus queridos, quanta coisa boa nós falamos. Tem coisa boa? Tem os prós, mas temos os contras. E essa Revolução Verde apresenta como fator produtivo, como fator positivo, o aumento da produção de alimentos. Isso é inegável. Mas, meus queridos, outro fator também é a diminuição de preços. Mas nós temos aqui, em contrapartida, uma questão importante. Nós aumentamos a produção de alimentos, ela foi necessária porque nós tínhamos uma demanda maior de população. Então, a população exigia essa maior produtividade. Mas nós aumentamos a produção, nós revolucionamos a produção de alimentos, mas isso não solucionou o problema da fome no mundo. Por que o problema da fome não foi solucionado com esse aumento da produção de alimentos? Será que nós não temos alimentos suficientes para toda a população? Não, não é essa a questão.
A questão é que nós temos um aumento, né, da concentração de terras, ou pelo menos a manutenção dessa concentração de terras, que é uma herança colonial que já caracteriza a nossa estrutura fundiária há tempos. E isso levou à migração do pequeno produtor. Aquele pequeno produtor é o que estava voltado para a produção de alimentos diversificados, alimentos voltados para a subsistência, alimentos voltados para atendimento da demanda interna. E se eu tenho uma concentração de terras, e essas terras são utilizadas para a agricultura comercial, então vai faltar alimentos para a população. Esses são os fatos, né, que nós podemos considerar como negativos desse processo. E isso, pessoal, traz alguns problemas no setor agrícola. Acompanhe comigo a questão. Vários problemas são vivenciados no mundo subdesenvolvido. O primeiro problema que eu apresentei para vocês, a dependência tecnológica em relação aos produtores e também de insumos básicos com altos custos. Então, dependência tecnológica é um problema seríssimo porque tecnologia é produto caro. Se você depende de comprar ou de importar tecnologia, significa que você tem que disponibilizar de mais recursos para isso, certo? E os insumos básicos têm altos custos. Então, esses são desafios a serem superados. E, atualmente, é preciso equacionar a questão da fome. Não é possível que, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, um país com características continentais, não é possível que um país com tanta disponibilidade de terra tenha, então, em seu seio, pessoas passando fome. Então, é preciso que esse problema seja equacionado. E ele só pode ser equacionado através de uma sustentabilidade nas atividades agrícolas. Sustentabilidade nas atividades agrícolas. Cabe considerar a necessidade de políticas internacionais de segurança alimentar que contemplem a estocagem, ou seja, que reservem alimentos, que distribua esses alimentos, comercializa esses alimentos através de uma concepção que promova uma qualidade de vida das sociedades mais vulneráveis. Então, meus queridos, está aí o problema da fome. Uma parcela significativa da população mundial passa fome, mesmo em países que exportam produtos agrícolas. Olha que coisa terrível. O país exporta produtos agrícolas, o país tem alta produtividade de alimentos, vende, exporta, alimenta populações no exterior e a sua população passa fome. Mas o que é isso, pessoas? O que nós podemos, então, fazer para equacionar esse problema? Nós já sabemos o caminho. E o caminho foi apresentado para vocês. Sustentabilidade nas atividades agrícolas. Então, vejam, meus queridos, esse problema da fome é muito mais comum do que nós imaginamos. Nós temos esses problemas principalmente na América Latina, na África e na Ásia. Os latifúndios, grandes propriedades rurais, a monocultura, que é o cultivo de um só produto voltado para exportação com alta tecnologia, mecanização, são voltados para atender aos interesses da exportação. E, em contrapartida, grande parte da população necessitada é deixada à margem da produção. Isso é terrível. E, dando continuidade, eu quero convidar vocês para observarem essa imagem. Observem essa imagem. Detalhe dessa imagem. Faça um silêncio. Sinta. Olha o que essas crianças passam. Essas crianças morrem de fome. Queridos, falta comida. Isso é terrível. E nós precisamos lutar pela mudança desse quadro.
no mundo. E aí nós podemos pensar, mas o que eu posso fazer? Cada um de nós podemos fazer algo. E se cada um de nós fizermos, então nós temos aí, né, o mundo fazendo algo. E para isso nós precisamos lutar por políticas públicas mais eficazes, lutar pela diminuição da corrupção na política que impede investimentos sociais importantes. Algo precisa ser feito. E, meus queridos, a partir de agora, então, nós vamos conversar sobre biotecnologia e transgênicos. Olha só, nós temos aí uma proposta de um desenvolvimento tecnológico que aprimora as técnicas voltadas ao aumento e melhoria da qualidade dos organismos animais e vegetais destinados à produção. É a biotecnologia. Ela é praticada possibilitando cultivar plantas em um ritmo avançado e também a engorda de animais, mesmo quando o clima e os aspectos físicos são inadequados ao tipo de produção desenvolvida. Então, veja, se nós não temos clima, se nós não temos quaisquer outros aspectos físicos adequados àquela planta ou àquela produção, a biotecnologia resolve essa questão. E com relação aos organismos geneticamente modificados, nós temos algumas informações importantes. Na década de 1990, a pesquisa genômica gerou um ambiente de instabilidade. A produção de organismos geneticamente modificados, conhecidos como alimentos transgênicos, revolucionou o setor. Veja que eu deixei em destaque para vocês, olha. Os transgênicos resultam de experiências científicas da engenharia genética. Um organismo é movido e injetado em outro com o objetivo de quê? De obter características específicas. Técnicas de cruzamentos tradicionais não são possíveis. Porém, as técnicas transgênicas permitem resultados eficientes. De acordo com Lute, o processo de alteração direta do material genético retarda a deterioração dos produtos agrícolas após a colheita ou deixa eles mais resistentes às pragas. Essa é a justificativa, né, para os produtos transgênicos. É claro que da mesma forma que nós temos em tudo na vida, existem as situações, né, que são contra, as opiniões contra, assim como aqueles que defendem essa questão. Queridos, de qualquer maneira, tanto a biotecnologia quanto os transgênicos são usados no setor agropecuário na atualidade. E com relação à saúde pública? Saúde pública em pauta. Olha, cabe afirmar que o uso elevado de substâncias químicas causa grandes danos quando consumidas. Por isso, várias pessoas são vítimas de uso de agrotóxicos, seja por ingestão ou por inalação. Muitas doenças, como, por exemplo, o câncer, a malformação congênita, obesidades e outras, são problemas vivenciados em grande escala no espaço urbano. Uma situação dialética clara se estabeleceu no mundo pós-moderno. Ou seja, é necessário uma conversa. É necessário que a saúde pública esteja em pauta, né? Por quê? Milhares de pessoas morrem de fome e outra parcela significativa da sociedade morre por problemas relacionados à obesidade. Então, uns morrem pela falta, outros morrem pelo excesso. Fato é que a saúde pública se tornou uma pauta importante para a discussão na atualidade. E ainda dando continuidade a essa questão, uma parcela da população tem acesso, tem condição de acesso aos produtos orgânicos, que é um assunto muito importante, produção orgânica. É uma produção limpa, né, adequada à saúde, desenvolvida sem utilização de substâncias químicas. Olha que coisa fantástica. A agricultura orgânica respeita os ciclos da natureza, promovendo a preservação da biodiversidade e a vida humana. Mas
Queridos, nem todos têm acesso a isso. Olha o que o texto diz. A matéria orgânica é a base na adubação do solo e o controle biológico praticados na produção são de grande sustentabilidade através de práticas que não destroem o meio ambiente e é o ponto fundamental desta agricultura. Então, a produção orgânica é o sonho. A produção orgânica é a sustentabilidade, mas uma pequena parcela da população tem condições de acesso aos produtos orgânicos. E aí, pessoal, qual é a palavra-chave do que nós falamos até agora? Sustentabilidade. Uma produção que mantenha a harmonia entre a necessidade humana e a utilização dos recursos naturais, praticada com o uso racional da água. Isso é de extrema relevância no mundo atual, precisando ser ainda mais divulgada e receber incentivos. Propagar o crescimento da produção orgânica nos garante grandes benefícios e desenvolvimentos. E aí eu agradeço a presença de vocês, nota 10 para você que esteve comigo até agora. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.